Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. A gente hoje está na nossa 6ª aula do nosso curso de Psicologia e Religião. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Deixem seus comentários, falem nos fóruns, para a gente conhecer um pouco mais as suas questões, suas dúvidas, suas áreas de pesquisa, para ver também se o curso está suprindo a necessidade de vocês. Eu vou trazer aqui também uma lembrança das aulas anteriores. Na nossa primeira aula, a gente conversou sobre essas relações entre psicologia e religião, como a gente pode adentrar a essa área de uma forma ética. Pensamos um pouco também as pesquisas que são muito trabalhadas nesse período, nesses temas. A gente depois entrou nos precursores, alguns mais conhecidos dentro da área da psicologia, outros menos conhecidos, mas pessoas que se interessaram pelo tema da religião, que contribuíram para a constituição dessa área de conhecimento. Depois entramos nas terminologias, então conversamos sobre o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Essas terminologias são muito utilizadas na pesquisa da ciência da religião, na psicologia da religião e áreas afins. Depois entramos nos temas mais comuns da área de religião. Falamos um pouco sobre conversão, sobre, experiência mediúnica, experiência espiritual, que são temas muito comuns para as pessoas que estudam religião. E agora a gente passou, na última aula, pelas religiões e religiosidades mais comuns do nosso país. Quais são as crenças delas, qual é a proporção de pessoas dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país, diferentes territórios, diferentes pessoas, populações. Então a gente chegou um pouco nessa área mais sociológica e hoje a gente vai voltar para temas e autores, mas de uma forma mais contemporânea, não tanto nos clássicos, não tanto no lugar de quem fundou, mas no que começou a ser produzido a partir dali e até hoje como isso afeta no que a gente tem de pesquisa, de revistas e outras áreas na pesquisa de religião. Ok? Então hoje temos como objetivo encontrar esses autores e temas e aonde a gente busca eles, a fim de que facilite as nossas pesquisas na área de religião e a gente consiga ver algumas tendências daqui para frente, ok? Como sempre, eu estou aqui com a câmera aqui na frente, eu vou estar com o computador aqui no lado, então de vez em quando eu vou olhar para cá para conferir os dados no computador e às vezes eu vou projetar nesse lado de cá, ok? Então, vamos começar. A gente vê um crescimento dentro da Europa, principalmente, e também em países anglo-saxões fora da Europa, principalmente Estados Unidos, um crescimento nas pesquisas da área de psicologia e religião a partir da década de 60. Um marcador muito forte é o Vergote, em 1966, e logo depois dele nós encontramos outros pesquisadores nessa área. Temos uma pesquisa em 1979 do Gillespie, que ele fala sobre conversão religiosa e identidade, como foi moldado um pouco a identidade a partir desse momento que faz a transição da religiosidade, que não é mais aquela anterior, mas uma nova experiência religiosa. Então, fazendo essa associação entre conversão e identidade. Em 81, tivemos outra pesquisa, mas dessa vez nos Estados Unidos, essa aí que aconteceu foi na Inglaterra. Outra pesquisa aconteceu nos Estados Unidos por Fowler em 1981, chamada Estágios da Fé. Então ele percebeu um desenvolvimento da religiosidade e como se tivesse um modelo, né, quase piagetiano de como seria esse desenvolvimento da fé. Logo depois, nós temos em 1982 uma pesquisa do Batson, que fala sobre a experiência religiosa também, no sentido mais social, o que traz também uma perspectiva a mais do que aquela coisa somente da experiência pessoal que vinha crescendo ao longo do tempo. Em 1964, surge um livro chamado Psicologia da Religião, a religião no estilo de vidas individuais, e ele é feito pelo Meadow e pelo Carroll, né? Então é o primeiro livro chamado assim na nossa linguagem popular de psicologia da religião, apesar de já soar esse termo por aí.
que também marca um novo momento. Em 85, autores que produzem até hoje, como o Spilka e o Hood e o Gorshall, também fazem um livro chamado Psicologia da Religião, mas fazendo uma aproximação empírica nesse tema. No mesmo ano, em 1981, nós temos a pesquisa de Brown, que fala os avanços da psicologia da religião, feito em Oxford, na Inglaterra. Então a gente vê assim muito a Europa, principalmente a Inglaterra, conversando com os Estados Unidos nas produções da área da psicologia e da religião. Em 96, o Hood e o Spilka, junto com o Gorshall, novamente fazem a pesquisa de psicologia da religião como se fosse uma segunda edição. Então, esse material, em 10 anos, na verdade 11 anos, produz uma segunda edição para mostrar como fez sucesso assim nessa área. Em paralelo a essa pesquisa do Hood e do Spilka, a gente tem a pesquisa da Shafransky, em 1996, chamada Religião e Prática Clínica. Então, enquanto o Hood e o Spilka estavam fazendo uma parte empírica de pesquisa, ao mesmo tempo se crescia também as perspectivas clínicas de como lidar com a religião. Em 1997, logo em seguida a tudo isso, a gente vê uma pesquisa com um autor que ficou muito famoso, que é o Pargament, que ele conceituou a ideia de coping religioso, né? De coping, de lidar, de ferramentas para suportar uma situação complicada. Então ele começa a estudar a relação da psicologia da religião e a ideia de coping, né? De segurar a pessoa nos momentos difíceis. Também esse é um outro tema que a partir dessa pesquisa do Pargament, ele é citado para tantas áreas que estudam o coping religioso. Temos também, em 1997, o livro do Wolff, chamado Psicologia da Religião, Clássicos e Contemporâneos, que faz esse aporte de lembrança dos autores que a gente já conversou até aqui. Então a gente vê um outro momento de sistematização dessa área da psicologia e da religião. Em épocas próximas pela Europa, a gente vê a pesquisa do Fisotti, que é uma pesquisa italiana sobre o estudo da psicologia da religião, e a gente vê um texto do Belsen sendo escrito chamado Take a Step Back, que fala sobre essa concepção da psicologia da religião, que enfim ficou muito famoso porque ele pegou vários autores europeus nessa produção das pesquisas de psicologia da religião. Então a gente está falando aqui de uma relação entre o que a Europa produzia e o que os Estados Unidos produzia. Depois, virando o século, chegando nos anos 2000, a gente tem a pesquisa do Chamberlain, em 2000, logo na virada, falando da realização religiosa para a construção da saúde das pessoas. Então, a pesquisa da Templeton, então a pesquisa inglesa, que é logo na virada do século. E em seguida, a gente tem a pesquisa do Koenig com outros autores, falando sobre, tendo um livro chamado Handbook of Religion and Health, então tipo guia de bolso sobre a relação entre religião e saúde, que foi lançada pela Oxford Press. Então, com uma relação tanto da Universidade de Oxford, com a parceria também com Nova York. Em 1973, nós temos uma pesquisa chamada Pesquisas na área do comportamento religioso, feito pelo Beth Hallamy. Então, a gente tem essa pesquisa e outra também em 1973, do Brown, chamada Psicologia e Religião. Em 75, a gente tem uma pesquisa do Argyll e do Beth Hallamy juntos, falando pela primeira vez sobre a psicologia social da religião. E apesar dessas produções individuais ou coletivas de livros, uma coisa que constrói muito a área acadêmica sobre um tema é a produção de revistas científicas. Essas revistas científicas, elas são onde a maior parte dos pesquisadores lançam suas pesquisas e assim ficam conhecidos entre pares e são consolidados na área. Então, a primeira revista científica sobre a área de psicologia e religião foi em 1904, que acabou em 1911,
Mas todas as revistas que vieram depois disso, sobre psicologia e religião, são ativas até hoje. E a gente pode procurar. A grande maioria, na verdade, nenhuma é em português, né? A grande maioria é em inglês. Mas se você tiver interesse em pesquisar e conhecer um pouco mais, eu vou dar os nomes, vou dar alguns exemplos, mas procure o artigo, traduza no Google Tradutor, enfim. Tente buscar também essas fontes, porque apesar da gente estar construindo a nossa área aqui no Brasil, a gente ainda não tem um lugar muito específico para publicação. Vou falar alguns exemplos no final da aula sobre onde a gente pode publicar, mas é bom a gente ter noção do que tem se produzido, porque tem muitas revistas internacionais sobre psicologia e religião que vale a pena conferir. Eu sei que é difícil porque é inglês, mas é onde a gente tem a maior parte do nosso conteúdo, né? A gente tem uma revista, por exemplo, que está desde 1905 até hoje sendo produzida, que é a Religious Education, que inclui artigos tanto de psicologia e pedagogia da religião, então pensando a questão do ensino religioso. Em 1932 tem uma revista também que está ativa até hoje, que é o Journal of American Academy of Religion, né? Então o jornal da Academia Americana de Religião, que pega artigos de teologia, história, sociologia e psicologia, pensando as religiões mundiais. Temos uma revista que surgiu em 1949, chamada Pastoral Psychology, então é psicologia pastoral, que era uma área que lembra que a gente conversou sobre esse lugar da psicologia pastoral, que pegam temas, artigos vinculados à conversão, experiência religiosa, enfim, mais detalhes sobre psicologia da religião voltada para o ambiente pastoral religioso. Em 61, e daqui a gente vê uma crescente nas revistas de psicologia da religião, surge o Journal of Scientific Study of Religion. Então, o jornal é revista para eles, né? É revista de estudos de religião de forma científica, que pegam estudos psicológicos, sociológicos, psicopatológicos sobre religião, e talvez até hoje é uma das revistas mais conhecidas nos estudos científicos sobre religião. Temos também, em 61, o Journal of Religion and Health, então é a revista de religião e saúde, que pega as relações tanto de saúde física como saúde mental e as relações delas com a religião. Em 1963, se cria a Catholic Psychological Record, que é uma revista católica que fala de estudos sobre psicologia dentro e relacionados à fé católica. Em 1972, temos o Journal of Psychology and Theology. Então, também existe nesse momento muitas pesquisas que são feitas na área de religião que acabam indo para dentro da teologia, ou mesmo da teologia, que tentam se dialogar com a área da psicologia, enfim. Então, a partir daqui a gente também vê algumas pesquisas muito vinculadas à teologia. Esse jornal, essa revista, elas pegavam tanto artigos da teologia, psicologia, saúde mental e temas vinculados à religião. Em 1973, surge a Zygon, que é a revista de religião e ciência, Journal of Religion and Science, que falam então também sobre teologia, história e psicologia das religiões no geral, pegando uma ideia mais macro das religiosidades. Em 74, a gente tem o Religious Studies Review, né, que era uma revista que pegava reviews de vários artigos sobre religião, na história, sociologia, e também pegava artigos de psicologia. Em 1976, a gente encontra o Jornal de Psicologia e Judaísmo, que é uma coisa interessante que acontece nessa época, que é um jornal que fala da psicologia e da experiência judaica, não só religiosa, mas cultural. Então pegam estudos psicossociais sobre o judaísmo, né? Bem interessante isso, bem em 76, depois de tudo que estava acontecendo e aconteceu pela Europa. Em 81, surge também o Jornal de Psicologia e Cristianismo, que faz que nem o que aconteceu com o Jornal de Judaísmo, mas voltado a pesquisas acerca do cristianismo. Em 84,
tem o jornal de Cultic Studies, então sobre ocultismo, sobre New Age, novas religiões. Então se criou um jornal sobre psicologia e a relação delas com esses novos movimentos religiosos. Em 1987, surge um jornal chamado Journal of Religion, Spirituality and Aging, que faz um paralelo entre as pesquisas sobre envelhecimento e as pesquisas sobre religião, tendo muitas pesquisas, muitos temas, muitos artigos sobre psicologia social. E em 91 nós temos a International Journal of Psychology of Religion, que faz vários tipos de pesquisas na área de psicologia e religião. Então, estudo sobre desenvolvimento religioso, conversão, psicologia social de tradições religiosas, enfim, muitas pesquisas dentro da área. Essas aí, todas que eu comentei que até agora, foram pesquisas norte-americanas. Mas também a gente tem algumas, e aí vê assim, como nesse sentido de revistas, a gente tem mais produções norte-americanas, mas também tem revistas europeias sobre psicologia da religião. Algumas revistas europeias já não estão mais em circulação, principalmente revistas alemãs, e hoje a gente tem a revista francesa, 2 revistas francesas, uma revista inglesa sobre psicologia da religião e uma revista voltada a estudos japoneses, né? Então, falando da religiosidade japonesas, enfim, pensando também na área entre religião e psicologia, sociologia e história das religiões. Quando a gente olha as pesquisas do Brasil de psicologia e de religião, a gente já vê um processo um pouco diferente, assim, não tão sistematizado como a gente vê pela Inglaterra, ou pela Europa, ou pelos Estados Unidos. A gente tem alguns estudos que aconteceram, né, no século XX e no XXI, né, que a gente tem acompanhado até hoje, mas que eles, um a um, foram se construindo para que a gente hoje tivesse essa área de uma forma mais consolidada. Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisa muito conhecida de Raimundo Nina Rodrigues, que ele foi começar a sistematizar a forma de se estudar as religiões, principalmente da população negra do nosso país, né? Que naquela época, enfim, existia um interesse psiquiátrico muito forte em entender essas religiões, porque elas tinham formas de incorporação, formas de se lidar com a espiritualidade de uma forma muito diferente do cristianismo. Então era muito comum para pessoas da área médica querendo entender esses fenômenos religiosos, como ou se era uma epidemia de loucura, do que era aquilo, né? Então havia muito um processo de descrição de uma forma etnográfica sobre a população de terreiro, né? Principalmente do candomblé, né? A gente vê o professor da Universidade do Amazonas, o João Bosco Botelho, que começou a fazer, a partir dessas experiências com a religiosidade popular, ele principalmente estudou catolicismo, um histórico das relações entre medicina e religião. Então a gente teve assim uma produção dele, também bem no início do século XIX, e a gente tem depois a pesquisa de Maria Isaura Pereira de Queiroz, que escreveu o livro O Messianismo no Brasil e no Mundo, né, que se tornou muito conhecido. O primeiro psiquiatra assim paulista a pensar sobre essa relação entre psicologia e religião e psicopatologia foi o Francisco Franco da Rocha, que começou a estudar episódios, né, que ele chamava de loucura coletiva religiosa, né? Ele estudou um caso específico em São Luís da Paraitinga, né? E aí ele construía se aquilo ali era realmente uma experiência religiosa ou se era um estado de loucura. Então, normalmente essas pesquisas você vê assim, tem um caráter ainda bastante patologizante vindo dos médicos sobre essa experiência. Depois, um médico alagoano, Arthur Ramos, começou a entender também e estudar a perspectiva evolucionista da religião. Em Recife, já na década entre 20 e 30, a gente tem a pesquisa de Ulisses Pernambucano,
né? Que ele começou a estudar as questões da saúde mental e as doenças comuns da população negra. E ele faz esses estudos estatísticos e ele, no caso, não tratava a questão da religiosidade como uma questão patológica, o que estava acontecendo muito com médicos e psiquiatras que estavam estudando a população negra nessa época, que associavam as questões psicológicas dessa população a uma questão religiosa. O Ulisses ele faz uma mudança nesse sentido de como se enxergar a religião da população negra na perspectiva médica, né? Outra pessoa que também estudou muito sobre essa área psicopatológica da religião é o Osório César, né? Que ele começa a estudar os fenômenos religiosos dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Então ele começa a entender essas manifestações religiosas, a notar, entender como isso afetava na questão cultural daquela população que escolhia uma religião ou que estava ali sem ter uma escolha familiar. Enfim, né? A gente lembra que antigamente e até muito recentemente os hospitais psiquiátricos eram um lugar onde se deixavam pessoas que não tinham um espaço na sociedade. Então a família às vezes deixava lá uma pessoa homossexual, uma mulher que tinha experiências religiosas muito intensas, porque não eram aceitas na sociedade, não porque elas tinham de fato uma doença mental. Então ele começou a perceber essas relações muitas também de misticismo e da loucura, né, que apareciam dentro dos hospitais psiquiátricos, né? E ao mesmo tempo que tinha essas relações saudáveis entre psicopatologia e religião, ele também começou a perceber que existia algumas relações entre algumas psicopatias e o fanatismo religioso, que também aparecia na tua pesquisa. Na década de 40, a gente teve a pesquisa de José Lucena, que começou a tratar também sobre o messianismo no nosso país, só que diferentemente do que se estava falando sobre os movimentos messiânicos no país, dentro da área médica, ele trouxe uma proposta de despatologizar o messianismo, as pessoas que buscavam essa experiência de grupos religiosos mais sectários e coisas afim, né? O que mudou também as pesquisas que vieram logo depois dele. Tivemos em 1942 a pesquisa de Aguiar Whitaker sobre mediunidade. Então a gente tem um outro tipo de relação agora com as incorporações. Então ele vai começando a estudar alguns jovens espíritas, né, vendo alguns pacientes, para entender um pouco desses ritos religiosos e como isso acontecia na experiência da pessoa. Temos em 1946 o pesquisador Nelson Pires, né, que também continuou estudando messianismo, o Clovis Alvin, que também estudou messianismo em 1951. E o Clovis, ele não só, para você ver assim como não é uma coisa tão linear, né? O Clovis já tinha uma ideia de que normalmente líderes messiânicos tinham algum tipo de psicopatia, né? Isso construía um pouco a identidade do líder messiânico, mas também não falava tanto dos fiéis como pessoas que isso teria algum problema em si, apesar de ele apontar que sim, alguns fiéis acabavam desenvolvendo ou tendo alguma reação paranoide a partir da experiência religiosa em contextos messiânicos, né? Então, enfim, essas seitas que começaram a crescer muito no nosso país, né? Sobre os fenômenos sociais, nós temos o René Ribeiro, né, que começou a olhar um pouco a psicologia social, dados etnográficos, e nisso ele encontrava experiências religiosas muito fortes, né, que traziam os símbolos e a constituição da nossa sociedade. Ele mesmo usava o teste de Rorschach para entender também quais projeções religiosas a população tinha. Na década de 1960 e 70, a gente tem o psiquiatra Álvaro Rubim de Pinho, que ele começa a estudar a depressão na Bahia, e ele percebe que em pessoas mais religiosas você encontra também questões de culpa, de perseguição, dificuldade de lidar com o corpo. Então ele vai fazendo uma pesquisa mais nesse caminho. Em 69, a gente tem o Clóvis Martim falando sobre os milagreiros do nosso país,
onde eles se encontravam, como isso acontecia, como isso lidava dentro da psicopatologia. E também a gente tem a pesquisa do Alberto Lira, que fala também sobre as relações entre misticismo e psiquiatria. Então a gente vê assim uma relação muito interessada da psiquiatria na construção dessa área. Em pesquisas mais recentes, como eu já citei, o vídeo do Moreira Almeida, né, e do Lotufo Neto começaram bem na virada dos anos 2000 a pesquisar a questão do espiritismo, a experiência da mística espírita e como isso foi lida na história do nosso país, tanto no século XX como que temos visto hoje no século XXI. Então, a gente tem pesquisa mais contemporânea sobre esse tema. Então, a gente tem, por exemplo, a pesquisa da Reyes Herrera, em 1999, que faz uma sistematização nesse finalzinho do século XX sobre o que estavam sendo pesquisados de psicologia e de religião, de psicopatologia no nosso país, né? Ela pegou vários estudos que estavam sendo produzidos nos últimos 15 anos, então ela pegou desde os 15 anos de 84 até 1999. Ela faz um levantamento de algumas pesquisas da área. A gente tem pesquisas muito famosas e muito conhecidas do nosso querido Rubem Alves, que falou da área de educação, da psicanálise, da religião, da teologia. Então a gente tem aí, principalmente na década de 70, 80, as pesquisas dele. A gente tem na década de 90 as pesquisas de Almeida e Coutinho em hospitais ambulatoriais. Por exemplo, essa pesquisa de Almeida e Coutinho em 1990 percebeu que, por exemplo, pessoas evangélicas e católicas tinham menor consumo de álcool que pessoas sem religião. Então eles pesquisaram 500 pacientes e fizeram uma amostragem a partir disso. Em 1999, a gente tem pesquisa também do Boroni e de outros pesquisadores, também associando a questão do álcool e uso de drogas a um lugar de não religiosidade. Você teria uma certa proteção ao alcoolismo, por exemplo, se você se envolvesse numa atividade religiosa de modo geral. Temos pesquisas, por exemplo, em 2002, do Kerr Correia, Simão e Dalben, que faz uma pesquisa com 11 mil estudantes, também sobre essa questão do uso de álcool e drogas e a questão religiosa. Então, uma pesquisa gigantesca no estado de São Paulo, para a gente entender esse contexto. Eu creio que a gente citou essa pesquisa na aula de temáticas, né, que são comuns à religião. Então, como a gente vê que as pesquisas vão mudando, né? Um lugar de psicopatologia, né? De entender fenômenos religiosos como normais ou patológicos. Aí depois a gente tem um momento de pesquisas que focam mais na relação de álcool e drogas e religião. Para além das pesquisas de álcool e droga, a gente também encontra outras pesquisas nessa virada do século XX para o XXI, sobre vida e morte, sobre o desejo de suicídio, o desejo de viver, vindo da Vilma Torres e da Ana Lúcia Machado, da Unicamp. A gente também tem, mais ou menos nesse período, pesquisas sobre o amor, o afeto e o poder da mística e da fé para se pensar esses temas, vindo, por exemplo, de Zacarias Ramadan. A gente tem também o Joel Giglio falando sobre as relações entre espiritualidade, saúde mental, psicoterapia. Então a gente vê assim, um sentido mais positivo de como você lida com a religião dentro do seu ambiente. A Márcia Gonçalves, na virada do século, em 2000, fez uma pesquisa voltada a mulheres que tinham feito cirurgias mamárias e com pessoas com sintomas depressivos, e como ela via que a religião ajudava ou não essas mulheres que eram majoritariamente religiosas a lidar com essa cirurgia mamária. A gente tem na USP o professor Francisco Lotufo Neto, que fez um estudo empírico sobre lideranças religiosas, que também ficou muito conhecido. A gente tem, em 1996, Vilares, que fez um estudo etnográfico muito interessante, empírico, pensando as relações entre pessoas que têm desenvolvimento de transtorno de esquizofrenia e sua relação com a busca de um grupo religioso. No caso, ele estudou o racionalismo cristão.
Ainda em São Paulo, a gente tem no ano 2000 a pesquisa do Rédico, falando sobre surtos esquizofrênicos de pessoas e como isso tinha alguma relação com a religiosidade deles. A gente tem depois pesquisas também sobre isso pelo Marcelo Nussi, em 2002. Teve uma pesquisa muito boa no ano de 2002, da Neuza Sica da Rocha, que ela começa a estudar uma coisa que começa a ficar muito famosa, que é a avaliação da qualidade de vida, que é o teste WHOQOL, né? Que fazem essa perspectiva da espiritualidade e da religião, que é um instrumento criado pela Organização Mundial de Saúde, para se pensar como o fator da espiritualidade e religião pode afetar positivamente ou não na saúde das pessoas. A gente tem, em 2005, a pesquisa de Volcan sobre bem-estar espiritual e questões de prevalência ou não de transtornos mentais em estudantes. Isso é uma pesquisa do Rio Grande do Sul. Temos a pesquisa de Mônica de Oliveira Nunes, que também fala do lugar terapêutico. Aí ela pega a experiência do candomblé e como essa experiência do candomblé ajudou essas pessoas a experiência religiosa, como aspecto terapêutico, em pessoas principalmente que têm o desenvolvimento, as experiências psicóticas. Tem uma pesquisa de Núbia Rodrigues, da Marisa Tereza Coelho, da Miriam Rabelo, pensando também sobre saúde mental, saúde, sofrimento e religiosidade popular da Bahia. Temos, enfim, diversas formações e diversas pesquisas e pesquisadores, aqui são somente alguns, que estudaram esse tema da religião e que nos interessa a entender um pouco como foi esse trajeto até as pesquisas que a gente tem hoje. Aí, a partir disso, aonde essas pessoas e muitas outras que a gente pegou aqui até mais ou menos 2005, né? Mas a gente tem muitas outras pessoas estudando psicologia e religião, onde elas publicam, já que a gente não tem uma revista sobre psicologia e religião no nosso país. A gente publica principalmente em revistas da ciência da religião. Então, eu vou dar o exemplo de algumas. Nós temos a Horizonte, que é de teologia e de ciência da religião da PUC Minas. A gente tem a Numen, da Federal de Juiz de Fora, que ela fala de estudos de religião no geral, não necessariamente somente da psicologia. A gente também em Juiz de Fora tem a Sacrilegions, que é da próprio curso de ciência da religião da Federal de Juiz de Fora. Temos a Plura, que é da Associação Brasileira de História das Religiões, que não é exatamente de uma universidade, mas que publica muito, mesmo sendo da história, assuntos relacionados. A gente tem a Religare, que também é do curso de Ciência da Religião da Federal da Paraíba. Temos a Religião e Sociedade do ISER, que é o Instituto Superior de Estudos Religiosos, aqui no Rio de Janeiro. Temos a Estudo de Religião, da Universidade Metodista de São Paulo, que fica em São Bernardo do Campo. Temos a revista Censo, que não é uma revista assim, de um território específico, apesar de a localização dela aparecer como Belo Horizonte, mas você encontra pela internet sem necessariamente os autores serem de uma faculdade específica. E temos a Rever, por exemplo, da PUC São Paulo. Tem outras também, mas estou citando algumas principais que estão pesquisando e estão demonstrando pesquisas na área da religião e dos estudos sociais de religião, de psicologia, enfim, no nosso país. E a partir disso tem alguns livros traduzidos para português, que são fáceis de acesso, a gente encontra fácil no nosso país. Alguns brasileiros, outros não. Por exemplo, a gente tem o Psicologia Cognitiva da Religião, que foi lançada recentemente, que tem vários autores nacionais, eu acho que só tem um autor internacional, que é bem interessante para entender um pouco do contexto da área do nosso país. Temos a Psicologia e Religião, temos o Psicologia da Religião no Brasil, né, que também é um ótimo livro para a gente entender um pouco o nosso contexto. Temos o outro livro da Psicologia da Religião, do Valdemar. Temos o livro também ótimo para a gente entender, que é um livro mais antigo, chamado Temas em Psicologia da Religião. E outros livros, né, traduzidos para português, como o Para uma Psicologia Cultural da Religião e para conhecer a Psicologia da Religião. Então são livros fáceis de você achar.
Alguns outros livros traduzidos eu botei aqui no nosso curso. Nós temos o livro do Variedade de Experiência Religiosa do William James, que eu estou disponibilizando, o Psicologia da Religião do Mer Barrosa e o Religião, Psicopatologia e Saúde Mental do Paulo Dalgalarrondo. São alguns desses livros que nos ajudam a adentrar nesse tema aqui no nosso país. Então, se você quiser entrar em temas contemporâneos, autores contemporâneos, rever essa aula, anota os nomes, vejam as revistas, para que a gente possa conhecer ainda mais sobre esse tema. Então, na aula que vem, já temos nossa última aula, que a gente vai realmente adentrar sobre o tema da psicopatologia e da religião e como diferenciar esses dois fenômenos, tá bom? Um grande abraço!